Quem é de Deus, ouve as coisas de Deus. Programa A Voz da Chama Divina. Ouça agora uma mensagem de fé. Honras e glórias ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo de Deus. Agora os relógios marcam na cidade de Bragança Paulista 14 horas com 16 minutos. 14 horas com 16 minutos. Neste momento, nós iremos falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu vou ler aqui em Mateus 7 e no versículo 17, Mateus 7, no versículo 17 da palavra de Deus, que nos diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis a árvore. Então, nessa tarde, o Senhor, Ele quer falar ao nosso coração. Nessa tarde, o Senhor, Ele quer nos trazer uma reflexão. Qual árvore nós tem sido? Qual árvore nós estamos representando nessa terra? A árvore boa ou a árvore má? O que nós tem produzido? Frutos bons ou frutos maus? Quando nós anunciamos a palavra de Deus, quando nós falamos do amor de Deus, quando nós visitamos alguém, nós estamos produzindo os frutos bons. Quando nós olhamos para o próximo com amor, com misericórdia, com compaixão, estamos produzindo os frutos bons. Quando nós plantamos o bem, sem olhar a quem, estamos produzindo os frutos bons. O Senhor, Ele quer que nós sejamos árvores frutíferas. O Senhor quer que nós sejamos árvores que venham produzir frutos bons, frutos que venham alimentar vidas, alimentar pessoas que estão aí famintas, que estão aí necessitadas de um alimento. E nós somos a árvore de Cristo. Devemos produzir frutos bons. Devemos produzir frutos dignos. Quantas árvores vemos nos dias de hoje que têm produzido frutos maus? Pessoas que têm inveja do seu próximo, pessoas que não querem ver o seu próximo prosperar, que não querem ver o seu próximo crescer na vida, que não quer ver o seu próximo ter algo, conquistar algo. Essas pessoas são árvores más. Essas pessoas são árvores
que produz frutos maus. Não devemos ser tais árvores, produzir frutos maus, frutos que não traz benefício nenhum. As árvores más, elas são cortadas e lançadas ao fogo. Mas as árvores boas, as árvores que têm produzido os frutos bons, elas são limpas para que elas venham a produzir mais frutos. Devemos ser árvores boas, devemos plantar o bem, devemos fazer o bem, sem olhar a quem, não importando a raça, a cor, a tribo, a língua. Não, devemos fazer o bem, devemos ajudar o próximo, devemos plantar sementes boas, devemos semear a semente que é a palavra de Deus, que é a palavra de Cristo, nos corações das vidas. Não devemos ser pessoas más, não devemos ser pessoas que querem ver o fracasso, que querem ver pessoas, vidas destruídas, mas devemos ser pessoas que querem ver o próximo, o ser humano, prosperar, crescer, conquistar. Devemos agradar o Senhor, devemos agradar a Cristo, porque o Senhor, Ele vai requerer de mim, de você, de nós. Não devemos ser tais pessoas que só querem ver o fracasso, a derrota do próximo. Aqui a palavra do Senhor nos fala: não pode a árvore boa produzir frutos maus, e não pode a árvore má produzir frutos bons. Não pode. Se a árvore é má, ela vai produzir frutos maus. Se a árvore é boa, ela vai produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. E aqui no 21 a palavra do Senhor vai nos dizer: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem tudo aquilo que vemos, que contemplamos, faz a vontade de Deus, faz a vontade do Pai. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E nem em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Será que nós estamos fazendo certo? Será que nós estamos fazendo conforme a vontade de Deus? Conforme a vontade do nosso Pai Celestial? Se nós não estivermos fazendo, é tempo de nós se consertar. É tempo de nós se aprumar. É tempo de nós reconhecer o nosso erro, a nossa falha,
e nos consertar e nos aprumar, porque o Senhor ele vai requerer de mim, de você, de nós. O que nós temos feito, o que nós temos realizado para a obra do Senhor, para a seara do Mestre. Como aquele servo que, ao invés de granjear, ele preferiu ali enterrar o seu talento. Ao invés dele granjear mais, ele preferiu ali se esconder. Ele não se importou com a obra, ele não se importou com a seara. Nós devemos se importar. Se você não pode, talvez, pregar através do rádio, mas fale para alguém do amor de Cristo, num ponto de ônibus, ou num supermercado, numa farmácia, ou dentro de um banco, lotérica, mas fale do amor de Cristo. Se você vê alguém sofrendo, anuncie a Cristo para esta pessoa. Fale que Jesus o ama. Fale que Jesus tem uma obra. Fale que Jesus ele quer salvar. Fale que Jesus ele quer mudar a vida, a história, o cativeiro, a situação que esta pessoa está vivendo. Devemos plantar o bem. Devemos semear o bem. O bem tem que estar em nosso coração. A palavra do Senhor nos fala, a palavra do Senhor nos diz. O que nós falamos é o que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de palavras boas, vamos falar, vamos proferir palavras boas. Mas se o nosso coração está cheio de palavras más, se o nosso coração está cheio de rancor, ódio, vamos falar, vamos proferir ódio, palavras más. Devemos buscar do Senhor sabedoria, buscar do Senhor palavras boas. O Senhor, quando ele estava nessa terra, ele anunciava a palavra do Pai, ele pregava o amor, ele pregava a santidade, a obediência, ele pregava o arrependimento, a salvação. Nós somos filhos, nós somos herdeiros do céu. O que nós temos feito para a obra do Senhor? O que nós temos feito para o Evangelho de Cristo ser anunciado, proclamado? Talvez nós não podemos ir aos outros países. Talvez nós não podemos ir às outras nações. Mas nós estamos fazendo conforme o nosso alcance. Estamos ajudando a igreja a enviar missionários, a enviar evangelistas. Nós não podemos ir, então devemos ajudar, devemos abrir a nossa mão para a obra do Senhor, para tirar vidas, almas das garras do inimigo, para tirar vidas, almas que estão ali perecendo, que estão ali morrendo, sem conhecer a Cristo, sem conhecer o Senhor. O nosso Deus, Ele vai requerer. O nosso Deus, Ele vai, naquele grande dia, requerer de nós. O que nós temos feito
o que nós temos feito para a obra do Senhor, para o reino dos céus? Será que nós temos sido árvores boas ou árvores más? Tem muitos dentro da igreja sido árvores más, sido ali conforme a palavra diz, árvores más, produzidos frutos maus. Muitos dentro da igreja têm se levantado contra o próximo, perseguido o próximo, caluniado o próximo, tentado ali derrubar o próximo, falado mal do seu irmão, falado mal do pastor, falado mal do membro, do obreiro, falado mal do regente do grupo, falado mal até mesmo do fundador, presidente da igreja. E quantas vezes esquecemos de plantar o bem? Quantas vezes esquecemos de produzir frutos bons? Frutos a qual vai acrescentar na casa de Deus, na obra de Deus, coisas boas. Devemos seguir o exemplo de Cristo, seguir o exemplo do Mestre, sempre ali plantando o bem. Quando aquela mulher foi pegada em ato de adultério, Jesus deveria ali condenar aquela mulher. Ele deveria ali mandar ali aqueles homens, aquela multidão que a apedrejasse, mas não, ele a perdoou. Ele fez com que aquele povo lembrasse que todos tinham pecados, que todos ali pecaram, que todos ali tinham erros, falhas. E hoje o Senhor, Ele está falando conosco nessa tarde. Devemos nós se humilhar, devemos nós reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, as nossas faltas. Devemos voltar ao primeiro amor, devemos voltar ao recomeço, porque não há tempo de nós brincar de ser crente, de nós ser servo. Devemos olhar para o alto, olhar para Cristo, olhar para o Senhor, porque Ele está voltando, porque Ele está às portas. Fique com essa palavra.